Pessoal, a partir de agora nós vamos discutir sobre déficit público e dívida pública. O que seria isso? Até o momento, você viu de onde sai o dinheiro para o setor público e, em linhas gerais, como que ele é gasto. Ou seja, as fontes de receita e as despesas e quais regulamentações. Quando o governo arrecada menos do que aquilo que ele gasta, ele vai ter um déficit nas contas públicas. Comparando, é como se nós pegássemos o nosso salário no final do mês e gastássemos além daquilo que nós temos de dinheiro. Ou seja, nós vamos conseguir gastar se nós tivermos crédito. Vamos gastar no cartão, vamos gastar no cheque especial. Porém, chega um momento que nós temos que pagar os juros e pagar aquelas contas que nós fizemos. Dessa forma, nós vamos fazer uma analogia da mesma forma no setor público. Isso daí é considerado no setor público como déficit público e tem que ser tratado de uma maneira bastante consistente para que não gere problemas futuros e venha comprometer as futuras gerações. Quais são os instrumentos que o governo utiliza para resolver as situações do déficit público? Não tendo recurso suficiente de arrecadação por meio de impostos, o governo pode se utilizar da dívida pública, ou seja, arrecadar recursos por meio de empréstimos junto a bancos, junto a instituições financeiras, que no caso do governo, ele se vale da lei que obriga todas as instituições financeiras a depositarem 25% da captação de longo prazo, ou seja, da poupança das pessoas, como recursos para o Tesouro Nacional, que vai ser utilizado para financiamento tanto das ações do governo, quanto em alguns casos, quando há necessidade ou quando há sobra de recursos, esse recurso ser equalizado para a sociedade na forma de um crédito subsidiado para os segmentos econômicos que forem mais importantes, ou sejam necessários naquele momento de ser incentivados. Até que ponto é possível aumentar o endividamento público? Quanto que é possível essa dívida pública? Se nós analisarmos vários estados ou várias nações, nós vemos que todas elas têm um teto máximo de endividamento. No Brasil, nós tínhamos até alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, um teto de endividamento na ordem de 52% do PIB, ou seja, daquilo que o país gera de riqueza, 52% era possível endividamento. Atualmente nós estamos chegando na casa dos 90%, ou seja, houve um aumento na dívida pública substancial. Aonde que foi utilizado esse dinheiro? Foi utilizado em vários programas do governo, de infraestrutura, apoio às empresas, por meio de concessão de crédito via BNDES, que é créditos subsidiados e tudo mais. Então, captar recursos do ente privado para, de uma forma melhorada, o custo melhor para as instituições ou para alavancar os investimentos públicos. Por que isso ocorreu? Porque o governo não arrecadava o suficiente na forma de impostos. Para manter a máquina estatal, ou seja, todo o aparato administrativo, tanto de folha de pagamento quanto o percentual destinado à educação e à saúde, e além disso fazer os programas sociais vigentes no país. A diferença que existe entre finanças públicas e as privadas é que as finanças públicas, com a captação de recursos, se for bem direcionado, ele pode reduzir o volume de desempregos ou aumentá-lo, dependendo da situação, quando o governo não consegue mais captar recursos no mesmo custo que ele captava anteriormente, ou seja, quando a dívida pública se torna bastante elevada, as instituições financeiras com certeza sentirão que existe um risco maior, não do recebimento, mas um risco maior de ter perdas com o processo inflacionário, e aí eles aumentarão o custo desse capital. Vocês podem fazer essa analogia analisando o setor privado, uma empresa. Uma empresa que possui, digamos, um capital social, ou seja, um patrimônio líquido de 100 mil reais e está devendo nas instituições financeiras 200 mil reais, ela não teria recurso suficiente, se ela fosse liquidada, para pagar as suas dívidas.
Da mesma forma, ainda os diretores, os gerentes das instituições financeiras vão conceder novos financiamentos para essa empresa. Porém, quando existe um risco maior de não recebimento, esse custo desse financiamento é alterado em função do risco de recebimento. Da mesma forma, isso acarreta aumento da taxa de juros do nosso país. Não é simplesmente para conter a inflação que os juros são aumentados. Muitas vezes se usa o mote de que seja para conter a inflação, mas na realidade é um custo a mais que as instituições financeiras estão cobrando para manterem recursos disponibilizados ao governo e concederem novos empréstimos na forma de dívida pública. Com relação ainda à dívida pública, ela também é utilizado, grande parte, para fazer novos investimentos e com isso alterar o modelo de desenvolvimento econômico do país. Se o governo captar recursos por meio de dívida pública para desenvolver novos investimentos, ele vai aquecer determinados segmentos da economia. Com isso, haverá aumento do emprego, aumento de produção em determinadas áreas. Isso é algo vantajoso e algo beneficente para a sociedade. Porém, existe um limite para este financiamento do governo por meio da dívida pública. O financiamento público com gastos além do que é arrecadado, essa é feito por meio do mercado financeiro. Quando o governo toma dinheiro emprestado do sistema financeiro, ele pode ser também por meio da venda direta de títulos do governo, que até um tempo atrás só era possível comprar por meio de instituições financeiras, ou seja, você investir numa instituição financeira e ela comprar títulos de dívida pública. Atualmente, é possível que as pessoas comprem direto, Banco do Brasil, Caixa Econômica, títulos da dívida pública, ou seja, cada um de nós será o financiador do governo para as melhores opções ou melhores opções de investimentos que o governo achar necessário para desenvolver o país como um todo. Um setor público muito endividado tem problemas para refinanciar as suas dívidas, ou seja, os credores sentem-se preocupados com a capacidade do governo arrecadar impostos e ter o suficiente de recursos para honrar seus compromissos com a estrutura do Estado e recursos para pagar tanto os juros quanto a dívida pública. Um exemplo que nós podemos verificar é o que ocorreu recentemente no nosso país vizinho, Argentina, onde o governo decidiu por não pagar mais as dívidas, honrar seus compromissos com os credores externos e também com os credores internos. Isso gerou uma série de problemas econômicos, restrições internacionais, onde muitas vezes o país passa depois por dificuldades, porque o risco de inadimplência ele é considerado eternamente. O Brasil, por exemplo, na década de 80, no governo do José Sarney, também decretou a moratória do pagamento da dívida externa. E isso nos acarretou até hoje que o risco Brasil nunca chega a patamares de país de alto grau de investimento, ou seja, o risco Brasil sempre está na casa de 200, 300 pontos. Por quê? Porque já teve no histórico do país o perfil de não pagador de dívida. Isso é extremamente prejudicial para a arrecadação de recursos para o governo, o que não implica dele não ter o recurso, mas sim de ter um custo da arrecadação do recurso maior. E isso, consequentemente, cada investimento que será realizado, o custo dele, o custo financeiro se torna maior. Isso nós podemos comparar com as finanças pessoais nossas. Se nós temos que pagar mais juro, o custo daquele investimento é mais alto. Se nós compramos um carro a um juro taxa zero, com algumas promoções, ele tem um custo financeiro zero. Porém, se nós temos restrições de mercado, restrições de crédito na praça, consequentemente nós teremos que optar por aquelas financeiras que têm uma taxa de juro mais alta e aí aquele bem que nós adquirimos se torna mais caro. Da mesma forma, o setor público. Se ele tem restrições, ele vai pagar mais caro para ter disponível aquele recurso. O gerenciamento da dívida pública é possível trazer benefícios para a sociedade no sentido da estabilização
da economia e o crescimento econômico. Tudo vai depender da forma como é utilizados os recursos captados via empréstimos junto às instituições financeiras. Se o recurso for bem utilizado para promover o desenvolvimento econômico do Estado ou da nação, esse recurso vai gerar novos empregos, vai gerar aumento do ciclo econômico e, consequentemente, a economia como um todo vai crescer, gerando novos tributos, gerando maiores tributos e arrecadação do governo com essa forma que é a forma primária de arrecadação. Ou seja, ele terá recursos para pagar as suas dívidas, para honrar com os compromissos da estrutura do Estado e, consequentemente, trazer uma estabilização e um crescimento econômico. Uma forma de organizar o processo do déficit público e a dívida pública é por meio do federalismo e do processo fiscal de estabilização econômica. Várias foram as tentativas durante os governos de alinhar esse processo de conter os gastos públicos dentro dos patamares da arrecadação que os estados, os municípios e a União têm. Um passo importante para essa estabilização foi criada com a Lei Complementar 101 do ano 2000, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal. Essa lei colocou tetos de limites de gastos para a folha de pagamento dos estados e municípios e também exigiu que o governo federal atuasse dentro de um certo nível de gastos, ou seja, tinha que ter o chamado superávit primário, em 3% da receita da União. Com isso, o governo não teria necessidade de buscar recursos de dívida pública para gastar com os gastos gerais para manutenção do Estado. Porém, recentemente, essa lei foi novamente alterada e extinguiu-se praticamente o superávit primário. E por algumas outras formas de atuação, também se extrapolou o limite do gasto público dentro do processo de gestão. Hoje, recentemente, nessas últimas semanas, nós estamos vendo uma grande discussão com relação à PEC 241, ou seja, é uma tentativa do Estado de colocar um limite para os gastos. Se será bom ou ruim para nós, isso só o futuro dirá. Porém, é uma tentativa de normatizar que os gastos públicos não excedam aquilo que é arrecadado, igual todo mundo, todos nós temos que fazer com os nossos recursos. Obrigado pela atenção e tenham todos uma boa semana de estudos.